Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Atlético Paranaense por 1-0 contra o Vasco. Mas antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá. Só antes, deixa eu avisar os vídeos que já foram postados e vão ser postados aqui no canal hoje. Liverpool e Tottenham, 4-2 do Liverpool já foi postado. Aqui tá tendo Atlético Paranaense e Vasco e ainda vou postar a vitória do Bahia por 2-1 contra o Botafogo, tá? O triunfo do Bahia, já que tem essa frescura deles lá. Mas enfim, é isso, tá? Então vamos fazer aqui a análise. Primeiro falar como é que foi o gol da partida, tá? O gol da partida foi marcado pelo Eric, jogada muito bem trabalhada. Começou primeiro com um baita lançamento, uma fatiada do Gamarra pro, cadê? Pro Esquivel, lateral esquerdo. Por sinal, o Atlético Paranaense está muito bem servido de lateral, tanto o Esquivel quanto o Godoy, excelentes jogadores. Esquivel chega na linha de fundo, cruza e o Eric chega completando para fazer o gol do Atlético Paranaense. Mas o jogo gira em torno da expulsão do Hugo Moura. E foi assim uma expulsão. Pô, se o torcedor do Vasco começar a vaiar o Hugo Moura já a partir de agora, eu não acho errado, tá? Porque o cara até agora não jogou nada e não dá pra falar que ele é ruim, porque ele tem potencial, já mostrou isso no Flamengo e no próprio Atlético Paranaense. Ele é bom, sabe distribuir bem o jogo, mas porra, que início horroroso dele no Vasco. E assim, é uma expulsão tão burra, porque era só ele dar um passe mais firme pro Léo Jardim, não tinha dado nada. Ele dá um passe frouxo, um passe fraco, depois, ao invés de. Ele já tinha chegado, cara. Se ele dá a volta no jogador e tenta fechar ali uma opção de finalização, dar uma atrapalhada, ele conseguiria. Só que ele não pensou, foi todo destrambelhado, derrubou o jogador do Atlético Paranaense e foi expulso. E ainda na cobrança da trave a bola foi no travessão. Imagina se ainda sai o gol na cobrança da falta. Seria o combo da pior decisão possível. Mas enfim, esse tipo de lance, ainda mais com 16 do primeiro tempo, não existe, cara. Já começa errado pelo passe. E depois na recomposição ali é melhor você confiar no goleiro ou tentar talvez dar uma atrapalhada, fechar o chute, porque ele chegou rápido, ele se recompôs rápido. Se ele quisesse, ele conseguiria atrapalhar sem fazer a falta. Ele não pensou, foi expulso e ali matou o jogo do Vasco. O Vasco que já sem treinador, o time todo remendado. 11 contra 11, a chance de perder já era alta. Com 16 do primeiro tempo sem ainda é expulso, ainda gera uma falta perigosa. Ali o Hugo Moura estragou o jogo do Vasco. Não tem muito o que falar. Mas enfim. Primeiro trazer os destaques do Atlético Paranaense e depois os destaques do Vasco. Só já lembrar aqui no início do vídeo, se você gosta desse modelo de vídeo, se inscreve no canal, tá? Porque sempre estou postando as análises dos jogos que eu assisto. E a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, tá? Dá pra ver essas métricas e acho que de todos os canais é assim, mas é sempre bom já avisar para se você gosta desse tipo de vídeo se inscrever, tá? Então, ó, destaques do Atlético Paranaense. Dá para destacar primeiro que o Bento quase não foi exigido. Quando foi, por exemplo, em um chute do Paulo Henrique, né? Que ele chegou na frente e fez uma excelente defesa. Dá para destacar essa linha de defesa inteira. O Atlético Paranaense, quando tirou o Godoy e colocou o Madison é um cara que é mais rápido, é um cara que aproveita melhor os espaços, mas tecnicamente é pior. E aí o Madison perde duas, três boas oportunidades que talvez se fosse o Godoy teria aproveitado melhor. Enfim, mas vai muito da característica do Madison, né? O Madison é muito mais ofensivo. De qualquer forma, o Godoy foi bem, o Kaique Rocha bem, o Gamarra muito bem. O gol do Atlético Paranaense só acontece por causa de um baita passe dele na origem. O Esquivel muito bem também dando assistência. A linha de defesa inteira foi bem, mas principalmente o Gamarra e o Esquivel. No meio de campo, a partida absurda do Fernandinho, tá? Eu já vou falar aqui, pra mim o craque da partida é o Fernandinho. Eu sei que o Eric fez gol, eu sei que o Gamarra foi bem, o Esquivel foi bem, o próprio Pablo foi bem. O Léo Jardim salvou o Vasco em vários momentos, teve jogadores que entraram bem, mas a partida do Fernandinho foi monstruosa, tá? Já vou avisar aqui desde o início, pra mim o craque da partida foi o Fernandinho. Já comenta aqui embaixo pra você quem é que foi. O Eric fez o gol, mas assim, poderia hoje ter saído a partida que ele mais faria gols na carreira dele. Hoje não, ontem, né? Porque ele deu, acho que depois no final do jogo mostrou, ele deu acho que 5 chutes. E assim, só no primeiro tempo, tá? Só no primeiro tempo. Porque ele é um volante que assim, não é um craque,
Mas é um cara que é aquele tal do jogador efeito surpresa, que é um volante que chega de trás, ninguém espera. E a zaga do Vasco perdida, não conseguia marcar isso nem a pau. Se o Eric tivesse um pouquinho mais de qualidade ou tivesse caprichado mais nas finalizações, só ele meteu, acho que uma bola na trave, um cabeceio, depois outro cabeceio pra fora, teve outra finalização pra fora, enfim. Ontem poderia ter saído a partida com mais gols na carreira do Eric se ele tivesse sido mais efetivo. E é raro ver um volante, um segundo volante, chegar a ter 5 finalizações em um jogo. Isso só mostra o volume de jogo que ele teve, que o Atlético teve, e também os defeitos da marcação do Vasco, né? Não existe um volante dar 5 chutes, e não é que foram 5 chutes de longe. Desses 5, pelo menos uns 3 ou 4 foi dentro da pequena área, cara. Então a zaga do Vasco deu muita sorte e deu sorte que o Léo Jardim também é um baita goleiro. Então o Fernandinho, que nem eu falei pra mim, o craque da partida. O Canóbio, que vem a pior notícia do jogo pro Atlético Paranaense, saiu machucado, né? Talvez o craque do time, machucado no início do jogo. O Zapelli, cara, ele também deu uma finalização na trave. Bizarro o tanto de bola na trave que o Atlético deu. O Eric teve uma ou duas, o Zapelli teve uma, o Pablo teve uma. Cara, loucura. Enfim, finalização do Zapelli na trave. O Coelho tentou uma outra jogada, mas parou no Léo Jardim. O Pablo deu uma finalização no travessão, fez um bom jogo também. Entraram o Mastriani. Cara, o Mastriani, eu gosto dele. Eu até não entendo como é que ele. Não entendi, aliás. Como é que ele era reserva, mas no jogo acho que ficou claro por que que ele é reserva. O Pablo rende mais do que o Mastriani. É simples. Por mais que o Mastriani seja um cara que, pra quem vê de fora, eu não assisto muito o jogo do Atlético Paranaense. O Mastriani teria que ser titular. Na minha visão de quem vê de fora, teria que ser titular. Mas assistindo o jogo ficou claro. O Pablo tem uma identificação muito grande com o Atlético, é uma liderança, é um cara que joga bem mesmo. E o Mastriani entrou muito mal, errou tudo que podia errar, errou cruzamento, errou finalização, chute ruim, passe ruim, errou tudo que podia, cara. Entrou muito mal. O Nicão entrou bem pela direita, conseguindo cadenciar bem o jogo. O Gilimar entrou muito mal, errou quase tudo que fez também. O Madison entrou muito mal na direita, errou muita coisa também. E o Alex Santana entrou no meio, deu uma consistência defensiva um pouquinho maior, porque ele marca melhor do que o Zapelli, né? O que dá pra destacar principalmente do Atlético é que esse 1 a 0 pelo primeiro tempo ficou barato. Era pra ter feito uns 2, 3 e matado o jogo. Não converteu as oportunidades, deixou o Vasco vivo. E se o Vasco tivesse aproveitado um pouquinho melhor as oportunidades que teve, poderia ter arrancado um empate, sendo que jogou com um a menos desde os 16 do primeiro tempo, tomando um baile no primeiro tempo. Então o Atlético, cara, venceu, mas poderia ter tido muito mais tranquilidade do que teve. De qualquer forma, vencendo por 1 a 0 ou por 5 a 0 é 3 pontos da mesma forma. E é isso que interessa, né? Então, destaques do Vasco, Léo Jardim foi eleito o craque da partida, né? Pra mim, que nem eu falei, foi o Fernandinho. Mas o Léo Jardim foi eleito o craque do jogo, realmente fez grandes defesas. O Paulo Henrique, cara, o Paulo Henrique ele foi usado na ponta, né, velho? Quando entrou o João Vitor pra suprir a vaga do Hugo Moura, né? Tirou o Rossi logo no início, colocou o João Vitor. E aí o Paulo Henrique foi pra ponta. Cara, eu achava que não precisava tirar o Rossi. Porque o Rossi é um cara que já ajuda muito defensivamente, é um cara rápido. Eu achava que ele tinha um perfil perfeito para esse jogo com um a menos. Pra fazer esse corredor ali, ajudar na defesa. Mas optou por tirar o Rossi e colocar o Paulo Henrique mais ofensivo. Enfim, o que mais dá pra destacar? O Galdames muito mal. O Hugo Moura horroroso, destruiu o jogo do Vasco. O David fez um segundo tempo interessante. A questão do David é que ele, cara, dá pra ver que ele tem qualidade. Eu acho que o torcedor do Vasco já percebeu isso. Tem qualidade. Mas tomada de decisão muito ruim também. Chute torto. Aí jogada que é pra cruzar, ele chuta. Na hora que é pra chutar, ele cruza. É bom jogador, mas a tomada de decisão ainda é bem ruim. O Verratti foi substituído porque já tava morto. Não aguentava mais correr. Aí entraram o Cleiton, não teve muito tempo. O Eric Marcos entrou muito mal também, cara. Errou tudo que podia. Cara, muito mal mesmo. O Eric Marcos, porra, horroroso no jogo. O Sforza entrou no meio, também não gostei. Só bola longa, cara. E, pô, em gramado normal, só bola longa já é ruim. Society mais ainda, cara. Então,
Não gostei do Sforza, só bola longa. Gostei do Adson, tá? Eu acho que o Adson e o João Vitor foram duas boas notícias do Vasco no jogo. O Adson entrou muito bem distribuindo o jogo no meio de campo, se movimentando, construindo boas jogadas. Entrou muito bem. E o João Vitor na direita também, tanto na defesa quanto no ataque, muito bem, tá? Então, o João Vitor e o Adson entraram muito bem e os principais jogadores do Vasco na partida, na minha visão, são o Léo Jardim, o Adson e o João Vitor, tá? O resto tudo dá pra dizer que foi abaixo, principalmente o Hugo Moura, o Galdames e o Eric Marcos. Esses três foram muito mal. O próprio Sforza também não gostei nem um pouco. E os melhores, o Léo Jardim, o João Vitor e o Adson. Enfim, queria saber o que o torcedor do Vasco achou, né? Olha isso, cara, 26 finalizações do Atlético Paranaense sendo 7 a gol. 7 do Vasco sendo uma gol. E ali não contabiliza, né? Tem 7 a gol, uma entrou, ou seja, 6 pararam no Léo Jardim. E além disso, teve 4 bolas na trave. E isso daí não conta como chute a gol. Então mostra que realmente era pro Atlético ter feito uma goleada aí. Não fez porque pecou na tomada de decisão, na finalização. E também porque o Léo Jardim estava inspirado, como quase sempre. Posse de bola, o Atlético teve um pouquinho mais. E ficou até pouco, tá? Por ter um jogador a mais desde os 15, 16 do primeiro tempo, era pra esse daqui. Tá pelo menos em uns 65, 66%. Deixou o Vasco jogar. E é por isso que o Vasco ainda deu 7 chutes. Praticamente tudo no segundo tempo. Quando entendeu melhor o que tinha que fazer no jogo. Faltas 11 do Atlético tendo um amarelo. 9 do Vasco não tendo nenhum amarelo. Porque o vermelho foi expulsão direta. O árbitro era o Daronco, né? Então, era o Daronco? Porque eu assisti 3 jogos, posso estar confundindo. Mas que eu me lembre era o Daronco. E o Daronco não é muito de dar cartão, então, ó, só teve um amarelo e o do vermelho era inevitável. Ali, a arbitragem foi muito bem no jogo. Essa que é a verdade. Eu não tenho o que ponderar, tanto do Atlético, tanto do Vasco. A arbitragem não teve nada a ver com o resultado e a expulsão foi claríssima. O próprio Hugo Moura sabe que era para vermelho, tanto é que não tem nem como reclamar esse tipo de expulsão. Ali é só admitir que fez merda. Não tem muito o que falar. Que nem eu falei, era melhor ele ter cercado, ter tentado atrapalhar, do que ter feito a falta descaradamente e ser expulso. Assim, não tinha nem muito o que argumentar. Escanteio 6 do Atlético e 5 do Vasco. Mostra que realmente o Atlético não aproveitou o segundo tempo, que jogou inteiro com um a mais e deu muito espaço para o Vasco produzir escanteio, produzir finalização. Então a real é que o Atlético não soube controlar o jogo, deu chances para o Vasco, só que o Vasco não aproveitou tão bem as oportunidades. Mas de qualquer forma o jogo gira muito em torno da expulsão do Hugo Moura. Acho que se tem alguém para criticar nesse jogo do Atlético com o Vasco, com certeza é o Hugo Moura. Estragou, sendo bem direto, estragou o jogo do Vasco. Se fosse 11 contra 11, provavelmente perdia. 11 contra 10 era quase certeza. Então, o Hugo Moura comprometeu demais. E aí, os pontos negativos do Vasco, que nem eu falei, Galdames, o Sforza e o Eric Marcos. E o Hugo Moura, né? Logicamente. Para mim, os piores do Vasco. E os melhores, Léo Jardim, Adson e João Vitor. Por outro lado, no lado do Atlético Paranaense, os melhores, a linha de defesa inteira, mas principalmente o Gamarra e o Esquivel. O Eric, mas poderia ter aproveitado melhor as oportunidades. E o Fernandinho, que para mim foi o craque da partida. E ainda entraram bem o Nicão. E é isso. Destaques negativos agora. O Canóbio saiu machucado. O Mastriani muito mal. O Julimar muito mal. O Madison muito mal. Esses são os principais pontos na minha visão no jogo. E é isso, com esse resultado do Atlético na liderança com 10 pontos. Vamos analisar aqui nesses 5 jogos do Atlético, que eu venho fazendo isso nos jogos do Brasileirão nesse início, né? Para avaliar os desempenhos, resultados, o que dava para ter ido melhor e o que realmente foi normal ou o que ficou abaixo. Então, ó, ganhou do Vasco em casa, fez obrigação, tá ótimo. Empatou fora com o Juventude, é jogo que dá pra vencer, mas o Juventude em casa, por exemplo, já venceu o Corinthians também. Então é um resultado ok, mas que dava pra ter vencido. Venceu o do Inter em casa, então fez o papel dele, correto. É um jogo que poderia até tropeçar, porque o Inter vem muito forte nessa temporada. Perdeu pro Grêmio fora, normal. Perder pro Grêmio na arena é normal. E olha que eu torço pro Grêmio, mas tem que ser sensato. E ganhou de 4 a 0 do Cuiabá, estreia impecável. Então, até o momento, 3 jogos em casa, 3 vitórias, 2 jogos fora, que aí é um empate e uma derrota. Então, um início bom do Atlético. Acho que o jogo abaixo mesmo foi o contra o Grêmio, né?
E um jogo, mas ali é normal. E um jogo que poderia ter feito algo a mais foi contra o Juventude, né? Que aí poderia talvez ter vencido. E aí estaria com 12. Mas de qualquer forma é um início bom do Atlético Paranaense. Agora analisando o Vasco. O Vasco que tem só uma vitória e adivinha contra quem? Contra o Grêmio, lógico. É, foda. Enfim, venceu do Grêmio em casa, fez o papel dele. Perdeu pro Bragantino fora, normal. E olha que jogou bem, tá? Então, pelo que fez no jogo, poderia talvez ter arrancado um empate. Perdeu pro Fluminense, e aqui vale destacar a arbitragem, tá? Porque teve o pênalti no toque de mão, né? Acho que do Manuel, no cabeceio do Verratti. Poderia talvez ter arrancado um empate. Então, vamos supor que ganharia um pontinho aqui. E ali, pelo que jogou, um pontinho também. 4-0 contra o Criciúma, aqui desastroso, e aqui que demite o Ramon Dias. E aí depois perde para o Atlético Paranaense fora, o normal fora. Então o normal também. Então nesses 5 jogos, cara, o grande desastre é o Criciúma, o resto é normal, não teve nada de errado no Vasco. A questão é que teve um jogo desastroso que fez demitir o técnico e fez parecer que tá em crise. Mas até agora é normal, cara. Perder pro Fluminense, normal. Ganhou do Grêmio, que é difícil. Perdeu pro Bragantino em um jogo que poderia ter arrancado um empate. E perdeu pro Atlético Paranaense porque o Hugo Moura estragou o jogo e 11 contra 11 já seria difícil. Então a questão é, desastroso contra o Criciúma e poderia ter feito algo a mais contra o Bragantino e contra o Vasco contra o Fluminense. Contra o Fluminense vai no peso da arbitragem, contra o Bragantino vai de não ter realmente arrancado um empatezinho. Então vamos supor que faz o papel dele e ganha do Criciúma, 3 pontos. Se a arbitragem apitando de forma correta, empatava com o Fluminense, 4 pontos. E se segura um empate com o Bragantino, 5 pontos. Vamos ver se coloca 5 pontos aqui no Vasco. Estaria com 8. Com 8 pontos estaria aqui em cima. Então a real é que na minha visão, fizeram um tempestade em um copo d'água no Vasco, mas foi muito por conta do Criciúma, né? Perder por 4-0 pro Criciúma em casa é pedir para demitir o técnico também, né? Mas ter demitido 20, 30 minutos depois do jogo mostra o porquê que o Vasco tá há anos e anos assim, né? Porra, não existe demitir o cara meia hora depois. Pra se demitir alguém, pra se tomar uma decisão tão difícil assim, tem que estar de cabeça fria e pensando de forma correta. E se demitir o cara e não sabe nem quem vai contratar, porra. Talvez você contrate um cara que é pior ainda. Então você primeiro tem que analisar o cenário dos técnicos que tem como opção para aí sim demitir. Quando você demite 20, 30 minutos depois, no que você tá pensando? Em agradar a torcida. É lógico. E aí, às vezes você tá pensando em agradar a torcida e tá mais atrapalhando do que ajudando o próprio Vasco. A real é essa. Porque dessas 4 derrotas, a única fora do normal é o Criciúma. Perder pro Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, e pro Bragantino lá em São Paulo, é normal, cara. Normal. Então, só teve um resultado ruim até o momento. O resto tudo, analisando o cenário do Vasco hoje em dia, normal. A única questão é que se não fosse a arbitragem, poderia ter empatado com o Fluminense, e se joga um pouquinho a mais, poderia ter empatado com o Bragantino. O desastre foi o Criciúma, e se ganhando o Criciúma estava com 6 aqui no meio da tabela, normal para onde se espera que o Vasco fique. Então, um resultado abaixo e fez essa tempestade toda. Mas é porque 4-0 pro Criciúma também é bem difícil de engolir, né? Enfim, com todo respeito, porque o Criciúma vem fazer uma campanha muito boa. Não à toa, com 2 jogos a menos do que o Vasco, tá ainda na frente dele com quase o dobro dos pontos. Enfim, acho que é isso, não tem muito mais o que falar não. É, que nem eu falei, pra mim o craque da partida foi o Fernandinho, tá? Então, gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Foi esse o vídeo, valeu e falou.